Quando não há possibilidades de avanços sociais para uma sociedade oprimida e açoitada pela violência colonial, é legítima a resistência armada? Quando não há possibilidade de incidência e direitos políticos, essa luta é justa? A Declaração dos Direitos Humanos da ONU prevê que sim, o direito à resistência é legítimo. Temos, assim, a resistência palestina como um desses grandes exemplos. Mas é um exemplo incomum. O martírio para a resistência do povo árabe como um todo não se resume a um mero suicídio terrorista descontextualizado, como retrata a mídia ocidental. O martírio político feito por aqueles homens bárbaros loucos são para Tarek Bakoni, escritor do livro Hamas Contained, uma busca desesperada, mas organizada e politizada por um mínimo equilíbrio de poder e de força. Nesse sentido, o Vozes Livres da semana aborda o martírio como política e a personalidade do engenheiro, um dos grandes nomes da história da resistência palestina. Com uma genialidade científica e com poucos itens presentes em Gaza, como acetona detergente, Yehia Ayashi organizou e criou os sacrifícios políticos com bombatadas ao corpo, como uma forma de equilíbrio político diante do Estado sionista de Israel. Polêmico? Bora conferir o episódio da semana do Vozes. Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia para você que tenta entender o Oriente Médio e tem dificuldades que nem eu. Sou Guilherme Prado, estou aqui já pedindo seu like, sua compartilhada, porque a gente está sempre estudando. E não é bem assim que a gente domina tudo. Então a gente está aprendendo junto e também a gente pena aqui para fazer roteiro sobre a questão do Oriente Médio, geopolítica e a questão palestina. E não vai ser diferente hoje. A gente quer abordar um tema delicado, mas que tem que ser politizado e enfrentado com análise científica. A questão do que a gente chama aqui de suicídio, mas para o povo árabe e a sua resistência, o martírio como política. Isso é uma arma, é uma agressividade, é uma barbaridade? São apenas homens loucos? Esse é o tema de hoje do Vozes Livres. Bom, pessoal, a gente está retomando um pouco aqui o tema da Palestina, porque ele volta a estar com ênfase nos noticiários das manchetes por causa do que está acontecendo, especialmente com o Irã reagindo com mais força em relação a Israel. Mas a gente quer abordar principalmente a perspectiva da resistência, né? De como origina isso tudo, né? A gente já falou muito sobre o assunto, não vamos retomar tudo aqui, mas o enfoque é bem recortado. Seria o sacrifício como arma política uma barbaridade meramente ou é uma tentativa organizada de equilíbrio de poder por quem não tem a simples opção, não pode optar entre um exército e se matar? Um exército nacional que me protege com armas, uniformizados, com aparelhos, com a guerra diplomática também. Esse paradoxo, na verdade, não existe. E aqui já mostrando o viés da nossa análise. Quem comete esse tipo de atrocidade na visão ocidental, do suicídio com uma bomba para fazer um ataque que muitas vezes acaba também pegando inocentes, apesar de que na maioria das vezes são tentados alvos militares, a tentativa política ela está baseada numa falta de opções e não como uma priorização numa violência gratuita. Com isso, a gente também não quer normalizar nem falar que a violência é bacana, é legítima e é maneira de ser feita por aí. Pelo contrário. Mas só para a gente entender no nosso tema, a gente vai falar do Yehia Ayashi, uma das maiores personalidades da resistência palestina e que se construiu dentro da militância do Hamas. O engenheiro, ele está por trás da tática do Hamas de suicídios à bomba para poder desestabilizar Israel e ter poder de barganha numa negociação pela libertação da Palestina, ou simplesmente avançar politicamente na soltura de prisioneiros que foram justamente aprisionados ou de algum outro direito ou alguma pequena barganha a favor do povo palestino. Situando, foi apenas em 6 de abril de 1994 que o Hamas cometeu o primeiro ataque suicida por bomba contra Israel. Então não é algo que vem desde sua origem ali em meados do final da década de 80. Mas ele não foi o primeiro nem o pioneiro, né? Outros movimentos de libertação árabe e palestino já tinham feito isso. Por exemplo, o Fatah, que hoje é colocado como equilibrado, neutro. Veja só como o Fatah é diferente do Hamas, dirige a autoridade palestina, né? Grosso modo, a presidência do país, grosso modo, né, a gestão federal, né, de uma união fragmentada com a Palestina. Não, o Fatah já foi um grupo de resistência desse tipo e já cometeu
esse tipo de ataque em busca de barganha política. Então estão politizando o debate aqui. Hoje o Hamas é colocado como terrorista e blá blá blá, mas os Estados Unidos e a mídia ocidental que aprova o Fatah esquecem que o Fatah só chegou a essa condição e poder os acordos de Oslo avançarem também porque o Fatah atingiu esse espaço de representação e importância política através desse meio. Esse primeiro ataque foi na conjuntura dos acordos de Oslo, que já estavam sendo desacreditados pela população e já dava para ver que dificilmente ia se chegar a bons termos para a causa palestina. Mas por que o suicídio? Para o Tarek Bakoni, o livro que aqui é a base da nossa discussão hoje, Hamas Contained, algo como Hamas Contido, que mostra a politização, a formação de um grupo político mediador, diplomático para o Hamas, porque também é um partido, o Tarek Bakoni diz que o suicídio é uma arma de, como a gente já falou aqui, equilíbrio ou tentativa de equilibrar minimamente, politicamente, a situação de uma guerra totalmente desmedida contra o Estado colonial ultra-armado, com muito dinheiro dos Estados Unidos, da União Europeia, que é Israel, contra um povo oprimido e uma organização que se organiza em túneis, né? Então, como que você vai equiparar uma luta desse tipo na faixa de Gaza, onde você está restrito, sitiado, com um monte de muro, com um monte de arma virada para você? Como que você consegue mudar a correlação de forças? Foi assim que o Hamas achou seu caminho para os suicídios à bomba e que tem o Ayashi como seu grande idealizador. Para o Tarek Bakoni é sobre política e não sobre uma barbaridade insana, como é colocado muitas vezes. Indo para a segunda parte do nosso argumento, a penúltima. Quem é o Ayashi? O Ayashi ele é conhecido como o engenheiro. Ele foi o criador desse tipo de luta política e também de luta armada, digamos assim. Ele foi o primeiro fabricante de bombas do Hamas. Ele nasceu na Cisjordânia e demonstrou grande talento em trabalho elétrico e mecânico desde a infância, né? Então, depois de muitos estudos, ele se une à Brigada Al-Qassam do Hamas, que era, na época, liderada pelo Salah Haddad. O Ayashi ele teve uma influência muito grande e poderosa nas táticas militares da Brigada e acabou sendo responsável pela adoção do movimento de atentados suicidas. O Hamas passa a ter como marca registrada depois dele ir escalando, assim, digamos assim, na hierarquia do partido. Então ele moderniza e ele ressitua uma tática que já era vista lá atrás pelo movimento árabe com o lutador Is al-Din al-Qassam, que aliás é o nome de inspiração para o nome das brigadas do braço armado do Hamas. E isso aumentou muito a popularidade deles, né, depois de um tempo, com os palestinos, quando os acordos de Oslo foram vistos que não iam chegar a lugar algum, e a população via que só restava mesmo a luta armada como alternativa. Então é como se o Hamas também unisse isso a uma luta religiosa, né? Então existe uma honra em se martirizar pela libertação da Palestina, e isso é ligado muito à questão religiosa, porque em vez de se referir a isso como um mero ataque suicida, o que é pecado para o islamismo, o Hamas chama essas operações de martírio, né? Então está ligada à libertação, é uma luta honrada e acaba sendo retratado sempre por esses grupos como um auto-sacrifício heróico essas ações. A glorificação do Hamas aos atentados suicidas acabou promovendo um ambiente onde essas ações eram consideradas de alto grau, né, de elite pelo braço armado do Hamas e acabou garantindo vários voluntários e muito diferente do que as pessoas acham, e as pesquisas mostram isso, não eram pessoas desequilibradas, pessoas desesperadas, mas eram pessoas muitas vezes politizadas, equilibradas e totalmente decididas a oferecer a sua vida num contexto de privação de tudo, principalmente em Gaza, que a gente está falando, por algo maior. Então, como eu já disse, o Fatah optou por isso lá atrás, mas acabou renunciando, digamos assim, ao terrorismo em 1988, a data que estava emergindo o Hamas. E o que é mais interessante agora, você que viu várias imagens aí do Ayashi, da resistência palestina, olha o contexto de penúria. Essa tática só é adotada pelo Hamas e conseguida pelo Ayashi por causa da sua genialidade e por causa da escassez para fazer outro tipo de arma.
e principalmente até de outro tipo de bomba. Não existe TNT em Gaza, nada chega em Gaza que não seja, às vezes, pelo um mercado alternativo, pelos túneis. Então existe uma dificuldade de tudo. O Hayashi, ele tinha muito conhecimento por causa dos seus estudos, enquanto criança até, em química. E ele usava produtos domésticos para fabricar as primeiras bombas e as bombas que ficaram famosas. Era uma combinação basicamente de acetona e detergente, a qual compunha essas bombas do Hayashi, e quando elas eram combinadas, essas substâncias formavam algo chamado de peróxido de acetona, que é um explosivo conhecido como mãe de Satã, por causa da sua instabilidade e perigo ao explodir. O Hayashi foi capaz de organizar vários tipos de ataque contra Israel, isso desestabilizou, trouxe barganha política, trouxe força, trouxe notoriedade para o Hamas, mas o Hayashi acabou sendo uma das cabeças mais procuradas e acabou ocorrendo uma enorme caça atrás dele. O sionismo tinha Hayashi como um dos maiores inimigos do Estado colonial de Israel. E foi assim que ele foi martirizado no dia 5 de janeiro de 1996 com um enorme funeral, como vocês estão vendo aí nas imagens, porque virou uma grande personalidade da resistência palestina que, lutando com pouco, conseguiu desferir golpes e conseguir alguma contrapartida das negociações aí já no campo político perante o Estado de Israel. Para a gente concluir aqui o debate de hoje, queria trazer uma problematização, uma frase do Ismail Haniyeh, que recentemente foi assassinado por Israel. Ele, enquanto liderança política do braço político, o boreu político do Hamas, certa vez disse assim, abre aspas, somos um povo que valoriza a morte, assim como os nossos inimigos valorizam a vida. Algumas semanas depois dessa frase, ele disse que os palestinos deviam enfrentar de peito aberto a ocupação. Foi brutalizado, colocado como um animal, como um bárbaro de falar coisa do tipo, mas isso é extremamente racista, colonial e ocidental se a gente parar para problematizar como os heróis nacionais que morrem em defesa do seu país são colocados pelos países ocidentais. E aí a gente pode deixar só os Estados Unidos, né? Quando o Haniyeh fala isso, de que valoriza a morte, ele está mostrando uma honra ao redor do martírio para a libertação nacional e da Palestina. E aí vocês estão vendo as imagens dos inúmeros murais que os Estados Unidos têm, colocando no panteão mais alto dos seus heróis nacionais pessoas que morreram na guerra, e morreram na guerra das formas mais injustas possíveis. Por exemplo, os enormes memoriais e as grandes celebrações à memória de soldados que lutaram no Vietnã, uma guerra que matou inocente do começo ao fim e que acabou mobilizando ao mundo, o mundo inteiro, perante aquela enorme injustiça de um pequeno país só porque tinha escolhido o eixo comunista, foi fustigado com napalm, com bombas incendiárias na cabeça da sua população e com gente nascendo com deformidades até hoje. Essa é a grande contextualização. Por que a gente brutaliza o árabe, a sua filosofia, seu modo de ver o mundo e seu modo de ver a guerra, inclusive, enquanto no Ocidente a gente tem toda uma peça cinematográfica para glorificar os soldados ilegítimos, muitas vezes, né? Pensa no sniper americano aí, do Clint Eastwood e de tantos outros filmes que glorificam o opressor. Então, a honra pela morte não é coisa única dos árabes, mas sim da guerra como um todo, e isso o Ocidente e o Oriente têm muito em comum. Espero que essa tenha sido uma reflexão maneira. Outro papo tenso, com pouco humor, mas o momento não é favorável para a questão palestina e a gente precisa ficar acompanhando e lendo sempre a história para se atualizar e poder fazer boas leituras. E isso demanda que você curta e compartilhe esse nosso episódio. A gente te dá um grande eco-salve e pede a sua solidariedade no compartilhamento deste conteúdo de utilidade pública e geopolítica. Até mais. Como todo trabalho independente, esse podcast pode estar por um Pix, ou melhor, um Tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se/podcast Vozes Livres ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres@gmail.com.
escrevendo no assunto a palavra vozes. Nos acompanhe nas redes sociais, @Livrescope e @Livres Produtos do Bem.